Então, meus irmãos, eu convido o nosso irmão Mário para poder fazer a nossa palestra. Que Jesus ilumine e abençoe o nosso irmão. Ficar aqui atrás para poder comandar aqui. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar aqui com vocês nesta tarde. E eu trago o abraço fraterno e carinhoso daqueles que fazem o Grupo Espírita Seara de Luz, que é a casa a qual nós pertencemos, e também aqueles que fazem a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, nossa emissora que transmite em 1400 AM, e também agora através da internet. Basta acessar www.radioriodejaneiro.am.br. E agora nós estamos entrando aí nas redes sociais. Nós estamos fazendo um projeto piloto de nós conseguirmos transmitir alguns programas através do Facebook, lá na nossa rádio. Está tendo um sucesso estrondoso, uma coisa maravilhosa, e a equipe está lá dando continuidade ao trabalho, após a partida do nosso querido Gerson Monteiro de volta à pátria espiritual. O Gerson que dedicou 32 anos da sua vida, não apenas ao movimento espírita, mas especificamente à Rádio Rio de Janeiro. E graças a Deus nós estamos indo bem, estamos lá equilibrando receita com despesa, estamos ali fazendo a emissora crescer paulatinamente, levando a mensagem do Espiritismo e do Evangelho para todo o Brasil e o mundo, graças à internet. E tem sido sensacional, porque graças justamente à internet, graças ao Face, ao WhatsApp, nós temos agora participantes, ouvintes, lá no Debate na Rio, no Respondendo aos Ouvintes e outros programas. Nós temos agora ouvintes internacionais, o pessoal brasileiros que moram fora aqui do nosso país e aproveitam para manter-se contactados com a nossa Rádio Rio de Janeiro e absorvendo a doutrina espírita. Então isso é muito interessante. Nós temos a Mara lá de Nova York. A Mara é tanto quanto assídua nesse trabalho, e a Mara trabalha lá em Nova York como faxineira. Então ela está lá fazendo o seu trabalho e fica com o celular ligadinho, lá com o fone de ouvido, e pelo WhatsApp ela nos acompanha, ela participa, ela ouve a rádio pelo aplicativo, que você baixa o aplicativo em qualquer lugar do mundo, e aí você fica ouvindo a rádio, e ela ainda aproveita o WhatsApp para enviar mensagem para o programa. Então é uma coisa impressionante isso da nossa internet, e que está fazendo o Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro crescer. O Clube da Fraternidade é muito importante, porque é ele que sustenta a emissora, que são as pessoas físicas, todos nós espíritas, os simpatizantes, que nos inscrevemos para pagar a contribuição mensal. Hoje o mínimo é R$20, e é isso que sustenta a nossa emissora. Então vamos fazer isso crescer, porque é isso que faz então a Rádio Rio de Janeiro também crescer. Pois bem, nós trouxemos para hoje o tema Jesus, o Educador de Almas. Esse tema tem a ver com um dos últimos livros por nós lançado, de nossa autoria, mas que infelizmente não pôde vir, porque ele esgotou, porque é o livro Educação com o Cristo, livro lançado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. A partir do lançamento dessa obra, nós temos feito várias palestras para mostrar Jesus como nosso mestre e educador. Por falar nesse livro, nós estamos trazendo também os livros de nossa autoria, que eles estão aqui dispostos aqui na mesa ao lado. No final da palestra, quem quiser conhecer, quiser comprar, hoje eles estão ao preço único de R$20, e a promoção é que o autógrafo é de graça. Então vocês aproveitem no final. E a venda dos livros sustenta, isso aí foi defeito físico, não se preocupem não é problema espiritual, tá? É questão bem natural mesmo do nosso amigo Vento. Tá? Muito bem, nós então trouxemos os livros, no final nós estaremos aí, quem quiser conhecer os livros, pegar os livros, olhar, comprar, receber o autógrafo, nós estaremos aí com todos, tá, para atender. Muito bem, Jesus, o educador de almas. O Espiritismo tem muito o que dizer a respeito de Jesus e nos mostrá-lo enquanto mestre. Então nós vamos fazer uma caminhada
em torno da visão espírita sobre Jesus, até chegarmos nessa faceta dele ser o mestre por excelência. E nós vamos fazer essa caminhada tentando responder algumas perguntas. E a primeira, claro que sempre na visão espírita, é: quem é Jesus? Então essa é a primeira pergunta. Quem é esse nosso mestre Jesus? Quem é Jesus Cristo? Como que o Espiritismo percebe Jesus? Como é que o Espiritismo significa esse mestre, esse que mudou completamente a humanidade, porque nós temos inclusive uma divisão histórica, antes dele e depois dele. Portanto, um homem com significado profundíssimo, porque ninguém na história da humanidade, além dele, conseguiu fazer uma divisão histórica como nós a conhecemos. Então, vamos ver como que o Espiritismo percebe Jesus. Primeira coisa, primeira informação: Jesus é Filho de Deus. Para nós espíritas, Deus é um dos princípios básicos da doutrina. Então, nós crermos na existência de Deus enquanto Pai e Criador de tudo o que existe no universo, isso é um princípio básico. Outro princípio básico é que todos nós somos espíritos imortais, ou almas imortais, e fomos criados por Deus. E todos fomos criados simples e ignorantes, mas com todo o potencial para chegarmos um dia à perfeição, à felicidade total. Muito bem, se todos fomos criados simples e ignorantes, isso quer dizer que Jesus também. Porque para o Espiritismo, Deus não poderia criar espíritos que já tivessem uma predestinação diferente dos outros. Então, diferente do pensamento, por exemplo, da Igreja Católica, a Igreja Católica acredita que os chamados anjos, os serafins, foram criados à parte, ou seja, já foram criados como seres angelicais. Nós espíritas não temos essa crença. A nossa crença é que todos nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, e que somos nós mesmos que fazemos essa caminhada. E Jesus, portanto, para nós, é Filho de Deus, tanto quanto nós outros. Também foi criado um dia simples e ignorante, e também fez a sua caminhada evolutiva, e chegou a esse estado de espírito perfeito, de espírito puro, que ele é. Outra colocação do Espiritismo é que Jesus não se confunde com Deus. Deus é o Pai Criador. Jesus é a sua criatura, como qualquer um de nós. É o Filho. Mas aí alguém vai lembrar que lá no Evangelho, lá no Novo Testamento, há uma fala de Jesus em que ele diz assim: eu e o Pai somos um. E muitas pessoas pegam essa passagem para interpretar que ele então seria Deus. Mas vamos prestar atenção na frase do nosso mestre: eu e o Pai. Então ele fez uma distinção, porque senão ele não faria essa distinção. Porque se ele fosse Deus, ele simplesmente se declararia. Mas ele diz que eu, Jesus, e o Pai, Deus, somos um. Somos um no sentido de estarem intimamente ligados, dele como Espírito perfeito, já ser o intérprete direto de Deus, já obedecer às ordens diretas de Deus, cumprindo então missões dentro do universo e mais especificamente aqui no nosso planeta. Então ele não se confunde. Quantas e quantas vezes ele se refere a Deus como um ser à parte. Quando ele vai, por exemplo, nos ensinar a orar, que Pedro pede para ele: Senhor, ensina-nos a orar. E ele começa a fazer a oração, que é o Pai Nosso, também conhecida como oração dominical, em que ele deixa muito claro que ele é o Filho, porque ele começa: Pai Nosso que estais nos céus.
Se ele fosse Deus, ele não iria iniciar a oração desse jeito. Ele falou: Pai nosso, então é o Pai de todos nós, que está nos céus. Ele não estava nos céus, ele estava aqui. Ele estava encarnado cumprindo a sua missão. Então ele dirige o pensamento a outro ser, Deus, o Pai. Então, para o Espiritismo, é muito claro que Jesus não é Deus. Essa confusão iniciou com a Igreja Católica e que a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante, acabou reforçando também. Mas nós distinguimos Deus como Pai Criador, único, e Jesus como seu Filho, tanto quanto nós. Outra informação que o Espiritismo nos dá é que Jesus é um Espírito perfeito. Ele já chegou lá, ao grau máximo de evolução que um espírito pode fazer. Nós estamos nessa caminhada, porque também somos destinados à perfeição. E aí alguém vai perguntar: e Jesus fez a sua caminhada aqui na Terra? Não, não fez. Porque antes de sermos planeta de provas e expiações, que é o atual estágio, nós fomos um mundo primitivo. Estamos agora no processo de irmos ao mundo de regeneração. Então Jesus não pôde fazer todo o seu progresso aqui na Terra, com toda certeza. Ainda mais porque o Espiritismo dá uma outra informação que se une a esta, que ele é o governador do planeta Terra, desde a criação do planeta. Segundo a nossa ciência atual, o planeta Terra tem aproximadamente entre 4 a 4 bilhões e meio de anos de existência. E segundo ainda os nossos cientistas, nós teríamos, ou temos ainda pela frente, aproximadamente outros 4 bilhões de anos aí de existência do planeta Terra. São cálculos da ciência que vivem mudando, conforme a nossa tecnologia vai progredindo e novos conhecimentos vão sendo agregados. Então, a informação da doutrina espírita é que Jesus é o governador do nosso planeta desde a sua fundação, desde a sua criação. Então, Jesus é o co-criador do planeta. Então, há 4 bilhões e meio de anos, seja lá qual for o tempo aí, Jesus já é Espírito perfeito. Então, nós não estamos falando de qualquer espírito, nós estamos falando daquele que já chegou à perfeição, que está com Deus e é o governador do nosso planeta. Daí vem a palavra Cristo, né? Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo. Cristo significa ungido, enviado, Messias. Então, aquele que foi enviado por Deus para cumprir a missão. Que missão? A missão de trazer para nós a lei de amor, que ainda estamos aprendendo. Não aprendemos totalmente, porque ainda temos muitas dificuldades em amar o nosso próximo. Mas estamos nesse aprendizado. Por isso que ele declara o segundo maior mandamento. Porque na época, os doutores da lei, os chamados fariseus, chegaram a ele por uma pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E aí eles se referiam à lei divina. E Jesus vai então recordar lá os 10 mandamentos recebidos por Moisés, e o primeiro: amarás a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aí ele olha para os doutores da lei e diz: mas existe também um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí ele lança o fundamento do amor, que os doutores da lei da época não tiveram como retrucar, assim como nós hoje também não temos, porque entendemos que a essência da obra divina é o amor. Deus é amor, tudo está mergulhado no amor, e é no amor que nós vamos resolver todos os problemas da sociedade humana. Vamos resolver os nossos problemas
e vamos resolver os problemas de ordem social. É no amor. E, inclusive, um processo obsessivo, que é tão falado, tão estudado no movimento espírita, e que tem por causa, normalmente, algo vinculado a uma vida passada, em que nós fizemos mal a alguém, e esse alguém não nos perdoou, jurou vingança, e por vingança está aí nos obsediando. E alguém então raciocinou e disse assim: bem, então, o que vai acontecer? Eu vou ter então que fazer alguma coisa contra ele, não é? Para que ele então possa parar essa obsessão. Então vamos para uma próxima encarnação, porque eu vou ter que desencarnar e ele vai ter que reencarnar. Como ele me fez o mal agora, então na próxima inverte a situação, eu vou fazer o mal sobre ele. Mas aí nós vamos fazer um ciclo vicioso, e esse ciclo vicioso precisa ser rompido, porque ele já está vindo de longa data. Como nós vamos romper isso? Amando, perdoando, compreendendo. É o amor que vai nos unir, é o amor que vai acabar com a injustiça social. E o amor está nos ensinos do nosso Mestre Jesus. Então essas são as informações básicas sobre Jesus que o Espiritismo nos apresenta. Vamos a uma outra pergunta. O que Jesus representa para nós? Essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes nós temos em Jesus uma figura assim meio longínqua, algo que está perdido lá no passado. Às vezes parece que não tem nada a ver com a vida atual. Quando nós trabalhamos certa vez esse tema na evangelização, aí um garoto, já adolescente, quando ele descobriu que Jesus viveu há 2000 anos, né, pouco mais de 2000 anos, então surpreso, ele então exclamou: mas tio, esse Jesus é velho, hein? De fato, porque para quem viveu há mais de 2000 anos, mas acontece que ele não está mais aqui, ele não continua aqui conosco fisicamente falando, ele só continua conosco espiritualmente. Aí o que foi que ele ensinou? E essa pergunta é chave, é uma pergunta importantíssima. Olha, ele ensinou que nós devemos nos amar. Aí ele sempre saca que é ruim, hein, tio? Não, mas é o que nós precisamos fazer. Mas como é que vai fazer isso? Quando alguém, por exemplo, me xingar ou xingar minha mãe, você faz o quê? O quê? Senta a mão. Pois é, mas Jesus pediu para nós perdoarmos, para nós entendermos. Não, mas eu não posso fazer isso. E aí nós vamos começando a trabalhar, e vamos então trabalhando, até que ele comece a pegar aquelas parábolas, aqueles ensinos de Jesus e colocar nos dias de hoje, na prática. Uma boa parábola para trabalhar, entre tantas outras, é a do bom samaritano. O bom samaritano é muito especial para isso, porque ela não está perdida lá há 2000 anos, não, com aquele viajante que ia de Jerusalém para Jericó. Não, ela é dos dias atuais mesmo. Vamos lá fazer um faz de conta? Vamos trazer a parábola do bom samaritano para hoje, aqui neste nosso Rio de Janeiro. Então vamos lá. Tinha um palestrante, no caso espírita, que viajava do Rio de Janeiro para São João de Meriti para fazer uma palestra. No meio do caminho, ele teve que parar o carro porque o pneu furou. E ele saiu do carro e foi trocar o pneu. E trocando o pneu, ele foi assaltado. E bateram nele. E roubaram o smartphone dele. Resolveram levar também o computador e o carro. E o deixaram estendido lá na beira da avenida ou da Via Dutra. Aí veio um carro. E esse carro era de um religioso local. E o religioso olhou e falou: mais uma vítima desta sociedade violenta. Senhor, até quando nós vamos viver desse jeito, sem respeito, sem amor? Hoje eu vou ficar na minha igreja rezando pela salvação das almas deste mundo. E ele segue. Mas vem o segundo carro. O segundo carro é o de um político aqui da região. Ele olha
e comenta com o motorista. É que o político tem que ter um motorista, né? Ele comenta com o motorista: olha só, mais alguém aí que provavelmente deve ter sido assaltado. Isso é que não está morto, né? Cadê a polícia? Você viu algum policial por aqui na região, alguma coisa? Pois é hoje. Hoje eu tenho que fazer um discurso para balançar esse nosso governo. E aí lá vai ele, segue em frente, que ele precisa ir lá rapidamente para o gabinete. E aí vem um terceiro carro. E esse terceiro carro para. E uma pessoa desce. E essa pessoa socorre, carrega, põe o assaltado lá, o coitado do palestrante ali no carro, leva para a UPA. Leva lá para a UPA. E ele consegue encontrar uma UPA em funcionamento. Ele consegue encontrar, está lá, e aí ele, nos documentos lá, ele descobre lá telefone, entra em contato com a família, e não arreda a pé da UPA enquanto a família não chega. E mesmo quando a família chega, certificado que agora está tudo bem, ele ainda passa lá o zap dele: ó, qualquer coisa, liga para mim. E ele segue, mas depois eu vou voltar ou eu telefono para saber se realmente ficou tudo bem com ele. E ele segue. E aí vamos então agora encerrar a parábola com a pergunta que Jesus fez lá ao doutor da lei: desses três, quem foi que amou o seu próximo? E o doutor da lei, claro, teve que responder que era o terceiro, que lá na parábola original era o samaritano. Na nossa parábola é alguém que nós não identificamos. E aí então Jesus olhou para o doutor da lei e disse: então vai e faz o mesmo. Quem era o palestrante assaltado? Alguém sabe? Não, eu não dei o nome, não falei nada, não falei nem se era homem ou mulher. Era um palestrante que ia fazer uma palestra e foi assaltado, pura e simplesmente. Quem é então o samaritano? A pessoa que parou, nós também não sabemos. Mas Jesus foi muito claro: vai e faz o mesmo. Ajuda, seja lá quem for. Esse é o significado de Jesus. E ele se apresentou, o modelo mais perfeito que existe. Ele vai falar lá em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Seguir Jesus. O que é seguir Jesus? É colocar em prática os seus ensinos. Que, como nós acabamos de ver na parábola do bom samaritano, esses ensinos não ficaram perdidos lá há mais de 2000 anos, porque Jesus veio nos trazer ensinos atemporais, ou seja, para todos os tempos, e universais, porque eles servem para todas as situações. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar a palestra, falando de educação, lembrando um episódio que certa vez aconteceu na evangelização. Nós íamos exibir um desenho animado lá para a garotada, e aí chegaram para perguntar que desenho era. Claro que nós não podíamos falar porque era uma surpresa. E eles começaram a citar os desenhos que estavam em cartaz, para ver se seria um deles. Então nós respondemos: olha, quando esses desenhos animados aí que vocês citaram saírem dos cinemas, estiverem disponíveis em DVD, de repente, um deles até nós poderemos aí utilizar aqui. E aí um adolescente disse assim: mas tio, não precisa esperar tudo isso não, eu entro na internet e baixo isso rapidinho. Falei: é fato, como eu sei que você e os demais fazem isso, mas isso tem nome, se chama pirataria. Ele pirata o quê? Pirataria. Você sabe o que significa pirataria? Ele deu de ombros. Eu vou explicar para você. É o seguinte, vamos fazer o faz de conta. Você teve uma ideia genial para fazer um desenho animado, convocou seus colegas artistas, foi lá no banco e pegou um empréstimo e começou a fazer o desenho. Você apresentou o desenho por um distribuidor de filmes, que é o pessoal que põe os desenhos animados e os filmes aí em cartaz nos cinemas. Eles adoraram, assinaram o contrato com você para colocar o seu desenho animado nos cinemas. E você está todo feliz, já está fazendo as contas de quanto você vai ganhar. Mas quando você finaliza tudo,
alguém vaza seu desenho animado, a sua produção na internet, e todo mundo loucamente, freneticamente começa a baixar de graça aí, pirateando o seu desenho. Você vai ficar louco, não vai? Porque, para começar, o distribuidor vai cancelar o contrato. Para que vai colocar o desenho no cinema se ele já está na internet? E todo mundo baixando. E você está com a dívida no banco. E ainda tem que pagar o salário para todo mundo que trabalhou para você. E agora, o que é que você faz? E ele deu a pronta resposta: eu mato quem fez isso. Pois é, meu filho, se você matar quem fez isso, caso você descubra, você estará indo contra as lições de Jesus e que nós estamos aqui trabalhando na evangelização. E não me consta que matar quem fez isso vai resolver o seu problema, porque a dívida vai continuar e para piorar a situação você vai para a cadeia. Então parece que o caminho não é esse. Você entendeu agora quanto você faz mal pirateando, baixando as coisas por aí, pela internet, sem pagar os direitos autorais? Porque quem produziu o filme, o desenho animado, quem trabalhou nele, todo aquele pessoal vai ficar sem ganhar nada. Então não é uma coisa legal. Não apenas fere a lei humana, mas fere a lei moral que deve nos reger. Por isso que nós não devemos piratear, mas sim fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Aliás, sabe quem ensinou isso? E ele dá de óculos, né? Finge que não sabe. Foi Jesus. Esse que você disse que é muito velho, porque ele viveu há mais de 2000 anos. Foi ele que ensinou isso. Olha como o mundo estaria melhor se nós seguíssemos Jesus. Que Ele é a luz do mundo. Ele veio nos ensinar o significado da lei divina, a sua aplicação, o significado do amor nas nossas vidas. Então o Espiritismo nos apresenta Jesus como o modelo mais perfeito. Essa é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos superiores se nós temos algum modelo, algum guia, se Deus nos ofertou isso. E a resposta dos espíritos: Jesus é o mestre, o guia e modelo. Por que nós estamos seguindo outros guias e outros modelos? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Por que estou seguindo o artista tal, não sei quem e não sei quem lá? Jesus é o nosso mestre. Ele é o guia e modelo, o Espírito mais perfeito que Deus concedeu ao homem conhecer. Não tem nenhum espírito que já tenha estado aqui nesse planeta que seja superior a Jesus. Então é a Ele que nós devemos seguir, porque Ele é a luz do mundo. Vamos conversar um pouco sobre a missão de Jesus vindo aqui no planeta Terra. Lembrando que Ele só teve uma existência aqui na Terra, que foi essa que nós conhecemos. Não foi uma reencarnação, foi apenas e tão somente uma encarnação, porque ele é o co-criador do planeta, Ele é o governador espiritual. Vamos entender então a missão de Jesus. Ele veio trazer uma mensagem. Mensagem do quê? Então nós destacamos aqui 4 virtudes. Mensagem de igualdade, porque todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos, portanto somos iguais, todos temos os mesmos direitos. Veio trazer a mensagem de fraternidade, porque não é nos guerreando que vamos melhorar, nem a nós mesmos, nem o próximo, nem o mundo, mas só através da fraternidade. Veio trazer também a mensagem de justiça, porque Deus é justo, mas também é bom, é misericordioso, e Ele vem derrubar a lei mosaica, a lei de talião, do olho por olho, dente por dente.
mas que infelizmente nós ainda mantemos, disfarçadamente, mas mantemos, não mantemos? Como mantemos? O quê? Como é que é? A fulana disse o quê de mim? Ah, é? Deixa estar, vai ver o que eu vou publicar no Face daqui a pouco. Também vou falar umas coisas que eu estou sabendo dela. Essa é a lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Como é que é? O fulano puxou o meu tapete junto ao chefe? Ele que espera que vai ter volta. Ele que está pensando que vai ganhar o cargo lá superior, mas não vai mesmo. Eu vou vazar aqui na empresa uma fofoca, vou acabar com ele. Isso é lei de Italião. Ou como diz aquela companheira, Marcos, graças à doutrina espírita, eu parei de fofocar a vida dos outros ao telefone. Então é mesmo, antigamente, antes de chegar aqui no centro espírita, conhecer o espiritismo, eu ficava 3, 4 horas pendurada no telefone. E você não faz mais isso? Nunca mais, acabei com isso. Uma pergunta, você utiliza as redes sociais? Várias. O Zap também, né? O WhatsApp também. E o que é que você publica? Quais são as suas postagens? É tudo coisa boa? Ah, não posso dizer assim, né? Que seja tudo coisa boa. Então você não mudou nada. A única coisa que você fez foi uma mudança tecnológica, né? Largou o telefone, o áudio, para entrar no via digital. Mas você continua a mesma coisa. Você não fez a transformação moral que o Espiritismo pede. E nós temos que ser justos. Lá no episódio da mulher adúltera, os discípulos depois conversaram com Jesus. Mas, Senhor, ela cometeu o adultério, ela não teria que receber algum tipo de condenação? Ele olha para os discípulos e pergunta, e por acaso vocês conhecem o quadro da vida dela? O que a levou a essa situação? Não. Então eu também não estou aqui para julgar, mas apenas para alertá-la para que ela não cometa mais o mesmo erro e que ela possa prosseguir. Então cuidado com essa questão de justiça. Veio nos trazer também o perdão. Ah, Senhor, quantas vezes eu terei que perdoar? 7 vezes? Perguntou Pedro a ele, né? Ah, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí então veio aquela senhora conversar com o Chico Xavier. Ah, Chico, ai, o meu esposo, meu Deus, sabe, Chico, aquela mala sem alça, sem rodinha, sem nada? É ele. Eu não aguento mais, que isso, que aquilo. E aí o Chico, recordando o ensino de Jesus, mas minha irmã, é preciso perdoar, e Jesus nos informou, perdoar 70 vezes, 7 vezes, e ela respondeu na hora, mas eu já perdoei mais de 490 vezes, que é 7 vezes 70, faz a conta, 490, e aí então o Chico pego de surpresa, né, com a resposta, aí o Emmanuel socorre e diz, diga a nossa irmã, que ela não entendeu o ensino de Jesus, é para perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa, ou seja, sempre que ele aprontar, sempre tem que perdoar, para todo ou sempre. Ela não deve ter gostado da resposta do Chico, mas essa é a verdade. Mas tem que ser com abnegação, tem que ser com renúncia, tem que ser com amor, que é a outra mensagem do nosso Mestre Jesus. Quem ama, acima de tudo, compreende. Essa frase é de Emmanuel, através do Chico Xavier. Quem ama, acima de tudo, compreende. Compreende que o outro ainda tem dificuldades, ainda tem problemas, mas que ele está na caminhada de aperfeiçoamento, de progresso. Tem que compreender que ele não pensa como você, que ele não faz como você. Mas ele vai chegar lá também na perfeição, como eu também vou chegar. Que Jesus então veio nos ensinar? Que todos somos irmãos, então somos filhos de Deus, e todos temos o mesmo destino, a felicidade, mas ela não é deste mundo, e não está nas coisas materiais. É por isso que quando eu terminar a palestra hoje,
vocês não vão olhar para aquele canto da mesa, mas para este. Isso já é sinal de evolução, não é? Mas dizem que espírita come mais do que os outros, porque além de ter que alimentar o corpo, ele precisa alimentar também o perispírito e a alma. Mas vamos nos alimentar também moralmente, intelectualmente, que isso é muito importante. Todos chegaremos à felicidade, mas ela se encontra lá na perfeição intelectual e moral. Jesus veio nos ensinar que Deus é amor, Deus não pune. Aí nós dizemos assim, olha, o que está me acontecendo só pode ser castigo de Deus. Não pode ser, porque Deus não castiga, mas existe uma lei, que é a lei de causa e efeito. Então, você só assume as consequências daquilo que você semeia, daquilo que você faz. Nada mais do que isso. Vamos dar outro exemplo, que é clássico, nosso dia a dia. Você vai sair de casa para vir para cá, para assistir a palestra, mas sem planejamento e desorganizado, quando você percebe já está assim, em cima do laço, né? Já em cima da hora. E você todo nervoso, porque está procurando a chave da casa, porque isso, porque aquilo, e não sei o que, estou atrasado. E aí tenta sair ali correndo. E tenta sair correndo, vai lá com a chave e nada de conseguir abrir a porta. Porque aquela fechadura que já faz 10 anos que precisava ser trocada, e até hoje você não trocou, e que tem aquele famoso joguinho que você tem que ir para lá, para cá, para acertar, mas você está afobado, está com pressa, está nervoso e não consegue. E aí você vai, ai, maldita porta que não quer abrir agora! E resolve dar um chute na porta, porque você está nervoso, tem que extravasar. E aí você machuca o pé ao dar esse chute, e sai gritando e mancando. Mas isso era a hora para acontecer, machuquei meu pé, agora que eu tenho que sair para o centro. Bom, moral da história, depois que finalmente você consegue abrir a porta, você não vem para o centro, você tem que ir para a UPA, né, que machucou o pé. E aí depois vai chegar aqui para a nossa dirigente e dizer, olha, mil desculpas, não deu para comparecer lá no chá e na palestra, você não sabe o que me aconteceu. E aí vem contar toda aquela história, como se fosse um verdadeiro castigo divino. Não é castigo divino. Não estava escrito que você tinha que machucar o pé. Você machucou porque você foi inconsequente, que você foi imprevidente, você não controlou os nervos. E aí, lei de consequência, nada mais do que isso. A lei de causa e efeito funciona assim. Você não semeia o bem, você não poderá colher paz, tranquilidade. Mas se você semear o bem, você poderá colher isso sim. Então, Deus não castiga. Deus está sempre nos perdoando. Está sempre providenciando uma segunda oportunidade. Mas aí fica nas nossas mãos. Jesus também veio nos ensinar que Deus é o Pai que não tem, portanto, que ser temido, mas amado. Porque Ele é misericordioso. Não é apenas justo, Ele também é bom e misericordioso. Nós estamos passando por problemas, por dificuldades, mas todos nós podemos acreditar, com toda tranquilidade, que aquilo que nós estamos passando é bem pouco, perto do que fizemos em vidas passadas. Mas Deus é bom, e Ele chega para você e diz, meu filho, vem cá. Eu sei que você aprontou muito nas últimas encarnações, que você tem um débito enorme com a lei e com os outros. Mas eu quero que você progrida, eu quero que você evolua. Então, nesta próxima encarnação, embora você tivesse tudo para reencarnar numa situação horrorosa, extremamente difícil, eu não vou deixar que isso aconteça com você, tá? Estou aqui já autorizando que você tenha uma vida relativamente boa, mediana. Você vai passar por um probleminha aqui e outro ali e tal. Por que isso? Porque eu quero que você, nesta próxima encarnação, você se fortaleça, você progrida moralmente para estar apto a fazer um enfrentamento maior numa próxima.
E aí você que está lá tremendo, porque você tem lá um algoz, sabe aquele que você cortou a cabeça dele 10 vezes? Pois é, ele está lá agora lhe perseguindo. Ai, Senhor, essa minha encarnação agora vai ser terrível, porque eu vou passar a vida toda obsediado por ele. Falo, pois é, eu sou bom, e isso não vai acontecer, eu não vou permitir. Ai, que alívio, mas prepare-se, porque na outra, aí você vai ter que enfrentá-lo, até que vocês se perdoem e se amem. Então nesta você vai para progredir, para se reforçar, para se melhorar, quem sabe atingir, mas se isso não acontecer, numa próxima você está mais fortalecido, mais apto ao enfrentamento daquilo que você fez lá no passado. Isso é misericórdia, que Deus trabalha conosco. Muito bem, todo mundo agora quer chegar à felicidade, né? Como nós vamos fazer isso? Tem um caminho. É só aplicar a humildade, a bondade, a caridade e o amor. Pronto, só isso. Nada mais do que isso. Para com todos e em todas as circunstâncias. Pronto, podemos encerrar a palestra, não podemos? O caminho já está posto aí. Mas é como eu disse uma vez, uma companheira, Marcos, mas acontece que entre a teoria e a prática tem um abismo. Então nós vamos continuar a palestra. Como então fazer a ponte entre a teoria e a prática? Jesus também ensinou. É só amar, porque o amor resume tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Então nós temos que nos trabalhar para cada vez mais amarmos. Mas Marcos, inclusive aquele familiar, aquele que aliás eu já virei a cara para ele já faz um bom tempo, sim, esse também. O vizinho, aquele vizinho que faz uma barulheira terrível, não respeita nada, também. Tenho que amar aquele meu chefe que me atropela todo dia para mostrar que eu não sou um bom funcionário, também. Você pode listar o que quiser. O ensino é o amor. O amor resume tudo. Agora, amar, nós vamos fazendo assim, paulatinamente, progressivamente. Nós vamos amando aqui, amando um pouquinho mais ali, compreendendo mais, e aí você vai exercendo justamente a humildade, a bondade, a caridade, a fraternidade, a compreensão, a renúncia. A renúncia é muito importante. Conhecem a história daquela companheira? Ela e o esposo, mais de 50 anos juntos aqui na Terra. Aí ele desencarna, tempo depois ela desencarna. Recebida no mundo espiritual, felicitada pelos trabalhos realizados, o instrutor diz assim para ela: minha irmã, precisamos de você de volta lá à Terra. Ela fala: mas perfeitamente, agora para cumprir a missão assim e assim, estou ao dispor. Muito bem, então você vai reencarnar, vamos agora fazer o seu planejamento, e para lhe auxiliar, facilitar a sua missão, ele vai com você também. E ela fala: ele quem? Ora, seu esposo, claro, 50 anos de vida lá na Terra. E aí então ela se desequilibra e exclama: meu Deus, já não bastou ter aguentado 50 anos e vou ter que voltar agora com ele? E aí então o instrutor espiritual descobre que ela não tinha exercido a renúncia, que quem renuncia não reclama, quem renuncia doa de si mesmo pelo outro. E isso é amor. Então o amor é o caminho para a nossa felicidade. Jesus veio também nos consolar, porque ele, sabendo das nossas mazelas, dos nossos problemas, veio dizer para nós, está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é estar com ele. Tem algum problema? Está com alguma dificuldade? Seja de ordem moral, emocional, orgânica, de relacionamento, é com ele que vamos encontrar a solução. É com ele que nós vamos nos acalmar. É com ele que nós vamos conseguir
prosseguir, sempre com Ele. Então Ele é também o nosso consolo. E Ele vai nos aliviar? Claro que vai. Porque os benfeitores espirituais, amando dele, estarão conosco. Vamos contar uma história para ilustrar isso. História que aconteceu conosco. Nós estávamos aí viajando e tínhamos cumprido a nossa jornada. Era sábado à noite e nós estávamos hospedados no hotel para retornar para o Rio de Janeiro no domingo pela manhã. Tudo combinado, tudo certo, tudo muito bem. Dia seguinte, domingo pela manhã, ao acordar, eu acordei passando muito mal, mas muito mal mesmo. Um mal-estar terrível. Provavelmente, talvez, de algo ali da janta, né, do lanche feito. Bom, viajante, muito acostumado com isso, não é de primeira viagem. Então, lá tem remédio, já tem tudo na bolsa. Então, lá, toma o remédio, faz tudo, e nada de passar o mal-estar. E dando uma fraqueza, uma sensação de desmaio, sozinho no apartamento do hotel. Claro, nós podíamos ligar lá para a recepção, pedir lá um socorro, mas aí olhamos para o lado e vimos a garrafa de água. Vamos lá, a garrafa de água mineral. Pegamos a garrafa de água mineral e imediatamente acionamos aquilo que aprendemos com a doutrina espírita. Senhor Jesus, fazer a prece. O Senhor sabe que eu não sou de pedir para mim mesmo, mas eu estou aqui sozinho neste hotel, não quero dar problema para os meus anfitriões. Se for permitido, ponha nessa água, permita que os benfeitores espirituais coloquem o remédio para mim. E eu fiquei lá numa oração fervorosa, sentado na cama, e quando eu terminei, tomei a água. Tomei a água e deitei. Deitei e fiquei lá tentando manter pensamento positivo. Passados 15 minutos, levantei. Primeiramente me apalpei para ver se ainda continuava encarnado. Estava. Passou. Havia passado tudo. Eu estava plenamente restabelecido. Ainda deu tempo de ir ao restaurante do hotel, ainda fazer o café da manhã e esperar o anfitrião na recepção. E quando ele entrou, um grande amigo, aliás, entrou: bom dia, Marcos, e aí, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo? Está tudo certo. Vamos? Vamos. E fiz a viagem de volta ao Rio de Janeiro, na paz. Houve o socorro espiritual? Claro que houve, mas com toda a certeza que houve. Mas é preciso confiar, é preciso crer. E aí o socorro vem até nós. Ele vai nos aliviar. E vai também nos ajudar. Mas tem uma condição. Está lá também em Mateus. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Porque as dádivas não caem sobre nós assim, sem mais nem menos. Precisamos fazer a nossa parte. Se você não faz a sua parte, então ajuda-te. E aí a ajuda virá. Bate, e aí vai se abrir. É sempre assim. Esse é o funcionamento da lei divina. E é o que Jesus veio nos ensinar. E aí então nós entramos no campo da educação. O que nós temos que fazer então para melhor educar? A nós mesmos e as novas gerações. Jesus nos deu o roteiro. Primeiro, aqui está: amai-vos uns aos outros. Os espíritos que estão reencarnando, muitos deles podem ter até uma inteligência muito bem desenvolvida. E nós temos visto crianças aí com 2 anos, 3 anos, e controlam o smartphone muito melhor do que nós. Se prepararam antes de reencarnar. Mas estão moralizados? Sabem respeitar o próximo? Possuem limites? É essa atenção que nós temos que ter, que é o trabalho da educação moral. Portanto, nós temos que fazer com que eles entendam da necessidade de se amarem, de saber amar o seu próximo.
de ter limites, de ter compreensão, de ter respeito. E aí nós temos que trabalhar a ética da convivência humana. Mas como é que se trabalha essa ética da convivência humana? Com a regra de ouro da educação, que foi ensinada por Jesus. Faça aos outros somente o que queira que os outros lhe façam. Essa é a regra. Ela resume tudo. Se nós já estivéssemos nos dedicando a aplicar essa regra, este mundo já estaria, mundo de regeneração faz tempo. Esse é o grande aprendizado para todas as gerações, a começar de nós, porque a educação só pode ser feita se houver o exemplo. Se não houver o exemplo, fica muito difícil. Não se faz educação pelas palavras, pelos sermões, se faz educação pelo exemplo. Mesmo quando você erra, quando você falha, porque afinal de contas, se você é imperfeito, você vai honestamente confessar que errou, confessar que você ainda está se trabalhando, que você ainda não conseguiu vencer aquele vício. Essa honestidade provoca a educação nos outros. Então, fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa é a grande regra, é chamada regra de ouro da educação. E os espíritos precisam ser amados e precisam ser educados dentro dessa regra, para aprenderem o valor da honestidade, o valor da fraternidade, da solidariedade, da cooperação, o valor do amor, que é um sentimento por excelência. Tudo isso o Espiritismo resume como sendo a educação moral, que Allan Kardec apresenta na questão 685A do Livro dos Espíritos. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, mas não falamos da educação intelectual, nem da educação moral pelos livros, mas a educação que forma o caráter, que trabalha os caracteres, ou seja, as tendências que o Espírito está trazendo. Isso tem que começar desde antes do nascimento. Porque a partir do momento que o Espírito se liga a nós pelo ato da concepção, ele já precisa ser educado. Com as nossas preces, com as nossas palavras, com o nosso amor, durante toda a gestação e a partir então do nascimento. Nada de jogar as nossas crianças aí para as creches, para as escolas, o mais rápido possível, para termos sossego na vida, tempo para nós mesmos, porque nós vamos responder pelo que estamos fazendo perante Deus. A questão 582 do Livro dos Espíritos. A paternidade e a maternidade é uma missão, porque Deus confiou a nós os seus filhos, porque eles não são nossos. São nossos irmãos que nós precisamos bem encaminhar. E quando desencarnarmos, Deus só vai fazer uma pergunta para nós: o que você fez dos filhos que eu confiei a você? Se eles se desviaram por culpa sua, você responde. Só não responderá se eles se desviaram por eles mesmos pelo mau uso do livre-arbítrio. Mas será que neste mundo de provas e expiações, alguém aqui pode dizer que fez realmente todos os esforços que podia fazer, que renunciou efetivamente, que deu os limites efetivos? E para fecharmos, vamos lembrar aqui uma cena contada pelo psicólogo e educador Issam Itiba, que já retornou aí à pátria espiritual, no seu famosíssimo livro, Quem Ama, Educa. E ele conta que ele vinha de viagem, estava no avião, no corredor, do outro lado, estava ali uma senhora com duas crianças pequenas ainda, sozinha, com as duas crianças. E daquelas crianças irrequietas, e não param um momento, que sobe para cá, puxa para lá, aperta botão, e não sei o quê, e está ela lá a viagem toda, ali se virando com as duas crianças. E o Issam Itiba sentado, olhando a cena, ficou condoído, né? Coitada, né? Viajando sozinha, com essas duas crianças tão irrequietas desse jeito. Mas aí, de repente,
atrás, as poltronas de trás, tinham 3 pessoas, e sentado no meio, tinha assim um jovem senhor, com computador aberto, trabalhando. E aí então, de repente, esse jovem senhor, mas sem tirar os olhos do computador, se dirigiu às crianças e disse assim: vocês querem fazer o favor de sossegar e obedecer a sua mãe? Ou eu vou ter que tomar alguma providência? E aí o Isame, é o pai, porque nenhuma outra pessoa ia falar desse jeito se não fosse o pai. E aí quando o avião pousou, o Isamitiba ficou lá sentadinho, deixando todo mundo sair, esperando a cena. E a coitada da mulher está lá, né? Pega aqui uma criança no colo, a outra pendurada na perna, e abre lá o bagageiro, e pega uma bolsa daqui, e o jovem senhor fechou tranquilamente o seu computador, sua pasta, tal, levantou, e ficou em pé no corredor, olhando para a mãe e as crianças, impaciente. E aí veio com outra perna: vai demorar muito, mulher? E o Samitiba sentado, só olhando a cena, só olhando. E aí finalmente ela ali, com uma criança pendurada no pescoço, a outra de cabeça para baixo, num braço, e mais mala, eu não sei o quê, e aí finalmente saíram do avião, e ele tranquilamente carregando apenas sua pasta, o computador, e indo atrás. E aí o Isame escreve sobre essa cena, que é uma cena de deseducação. Ou seja, o pai que não é pai, e a mãe que não tem autoridade moral. E aí ele junta com uma outra cena, quando ele estava lá na Disney, com a sua família, na frente deles um casal e um garoto, por volta dos seus 8 anos. E o garoto corre daqui, voa dali, puxa daqui, dá canelada para lá, e ele só olhando e pensando: se esse garoto vier aqui para trás, aqui ele não vai fazer o que está fazendo. E não deu outra, né? O garoto se voltou para trás, e o Isame diz assim: eu dei aquele olhar educativo para ele, aquele olhar assim: se vier vai ter. O garoto olhou, encarou, percebeu alguma coisa, deu meia volta, voltou lá para os pais. E aí o Isame diz: isso se chama autoridade moral. Ele diz para ele: meu filho, aqui não é desse jeito, e faça o favor de sossegar. Sou seu pai, e você não está aqui para fazer o que você bem entende, do jeito que você bem quer. E isso falta muitas vezes para nós, e nós temos que aprender com o nosso mestre, Jesus, que Jesus tinha pleno domínio, e nós precisamos dar esses limites, dar essa ética, fazer com que esses espíritos que formam essas novas gerações aprendam o amor ao próximo e o fazer ao outro somente aquilo que gostariam que o outro lhe fizesse. Bom, é o que nós tínhamos a trazer a todos vocês, agradecendo por esta oportunidade. Estamos deixando aqui no último slide o endereço da Rádio Rio de Janeiro na internet. Aliás, vocês estão vendo aqui a nova identidade visual da Rádio Rio de Janeiro, porque nós a estamos modernizando, e a Rádio Janeiro então é muito importante, porque é um verdadeiro centro espírita no ar, 24 horas, 7 dias por semana, espalhando esta mensagem do Evangelho e da doutrina espírita a todas as mentes e a todos os corações. Vamos estudar o Espiritismo, aprender cada vez mais, vamos abraçar a nossa Rádio Rio de Janeiro, esta casa que nos abriga, para que possamos sim melhorar o mundo, porque a lei é da reencarnação. Como disse Jesus, é preciso nascer de novo. Ou seja, ele nos anunciou que ainda haveremos de voltar. E nós não gostaríamos de voltar para um planeta Terra, para um Rio de Janeiro, um São João de Meriti, muito melhor do que nos dias de hoje, como gostaríamos. Então façamos a nossa parte, aplicando a educação moral do ser imortal que todos nós somos. Que Jesus nos abençoe e que a paz esteja em todos os corações. Muito obrigado.
Muito bem, parabéns. É isso aí mesmo. Porque com isso estará também se aliando à família, né? Seria muito bom que a família fizesse isso. Aliás, é bom que nós entendamos que família e escola tem que andar de mãos dadas, né? Uma empurrar para a outra instituição essa questão da educação. Mas ver o resultado positivo, então, com certeza, esse é o caminho. Tá certo, tá certo. Bom, na verdade ela não fez uma pergunta, ela fez um depoimento, né? Ela também é educadora na área da educação infantil e ela estava dizendo que lá na escola em que ela trabalha, nessa fase infantil, justamente começaram a aplicar esse fazer ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça, com as criancinhas. Fala, vem cá, você está na fase aí de querer morder os outros, mas você gostaria que o seu coleguinha lhe mordesse? Então, com esse tipo de ensino, ela estava lá dando depoimento, que os problemas, a agressividade, minimizou bastante, mostrando, portanto, que esse é o caminho. Mais alguém? Em relação aos adolescentes, né, já existe digamos assim, um diálogo um pouco mais aprofundado, e esses adolescentes eles se tornam tão difíceis, né, de compreender a questão da educação. Qual seria o melhor caminho? Bom, então ela está perguntando aqui a questão ligada à educação junto aos adolescentes. Porque o adolescente, né, já pensa, já tem sua vida própria, né? Por que de vez em quando eles são tão rebeldes, né, tão difíceis de nós tratarmos, e qual seria então o caminho? Allan Kardec tratou disso lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 580, quando ele pergunta, em outras palavras, mas ele pergunta o que acontece, né, com o espírito quando entra na adolescência. Porque tem uns que parece que mudam da água para o vinho, do vinho para a água, é uma coisa impressionante, né? Aquele filho ou filha, né, todo dócil, amoroso, etc., quando entra na adolescência, né, parece que nem nos vê mais pela frente. Ou às vezes o contrário, você tem um filho que durante a infância foi muito difícil, muito rebelde, mas parece que ele se encontra na adolescência e passa a ser o seu grande amigo, o seu grande cuidador e ajudador dentro do lar. O que é que acontece? Os Espíritos explicam. É que quando chega a fase da adolescência, o Espírito passa a se apresentar tal qual ele é. Então aquilo que ainda estava camuflado, não tinha aparecido, estava meio abafado, aí começa a surgir, porque ele passa a ser dono de si mesmo, ele passa a não ficar mais tão dependente dos pais e dos outros, ele começa a querer assumir o comando da sua existência. Se a educação durante a infância não fez sobre ele a influência positiva que deveria fazer, começa a eclodir todas as tendências deles na entrada da adolescência. Mas ele ainda é um adolescente. E se ele é um adolescente, passível de educação. Aliás, se for jovem também, se for adulto também. Nós somos educáveis o tempo todo. Então, para alguns, nós teremos que ser mais firmes. Para outros, nós teremos que dar grandes cargas, doses de amor, porque nós trazemos problemas na área afetiva e emocional muito grandes ainda. E às vezes, esquecidos disso, os pais não dão essa carga como deveriam dar durante a infância. Isso vai eclodir lá na adolescência. Ele não recebeu o que deveria ter recebido durante a infância, ele ainda traz tendências de caráter que às vezes não são tão boas, são agressivas, e aí eclode tudo na adolescência. Bem, o que nós temos que fazer? Abandonar? Nunca, jamais. Mas é continuar a fazer todos os esforços para mostrar a ele que nós vivemos em sociedade, que não é possível que se queira viver isoladamente e fazendo apenas o que se quer, quando se quer, do jeito que se quer, porque o adolescente tem muito disso. Pode fazer também o que eu fiz uma vez com um adolescente da evangelização. Ele já tinha 14 anos.
E ele era aquele jovem que não queria nada com nada e só fazia o que bem entendia, quando ele queria e do jeito que ele desejasse. Então eu cheguei a ele e disse assim: olha, eu quero fazer um combinado com você, sempre que você estiver aqui no Centro Espírita na evangelização. Muito simples. Eu já vi que você não quer nada com nada. Tudo bem, eu não vou lhe forçar a coisa nenhuma. A única coisa que eu quero combinar com você é o seguinte: você pode ficar aqui, mas não pode atrapalhar os outros, nem os seus colegas de evangelização, nem os evangelizadores, é só isso. Você não quer entrar em sala, você não quer desenvolver nada, você não quer estudar nada, tudo bem, pode ficar por aqui, mas não pode atrapalhar os outros, ok? E ele concordou, tudo bem. E aí então, usei uma técnica pedagógica, que só nós espíritas conhecemos e possuímos e podemos aplicá-la, que é a técnica pedagógica obsessiva. Como faz um obsessor? Ele cola, não é? O obsessor não cola em você? Eu colei nele. Ficava de olho para ver para onde ele se deslocava e dava um jeito de cruzar com ele. E toda vez que eu cruzava com ele, eu lembrava o combinado. Aí, hein? Não vai esquecer, hein? Não pode atrapalhar os outros, né? Aí foi 1, 2, 3, 5 vezes. Ah, ele não aguentou, né? E ele falou: eu já sei, tio, eu já sei. Não é para atrapalhar os outros. Isso! E aí ele pegou e entrou na sala, né? Mas ficou só 5 minutinhos, mas já foi um ganho. Aí ele arrumou uma latinha, né, que nós usamos lá para colocar lápis, pegou uns cotocos de lápis, colocou dentro da latinha, deu um jeito de fechar a latinha e virou um chocalho. E faz barulho. Como faz barulho? E saiu pelo corredor lá com o chocalho. E aí, técnica obsessiva, lá estava eu grudado nele de novo. Meu filho, o nosso combinado, que você não pode atrapalhar os outros. Mas eu não estou na sala. Mas isso aí faz muito barulho, isso invade as salas. Vem cá, onde você pegou essa latinha e esses lápis aí? Não. Foi aqui, né? Aqui onde? Porque isso aí tem local. Foi lá na sala, não foi? Então você vai fazer o favor, você vai voltar lá para a sala e vai devolver o material. Não, eu fico com ele aqui na mão, eu não vou mais chocalhar não. E eu posso confiar em você? Diz aqui para mim se eu posso realmente confiar em você. Então eu vou te dar uma segunda opção. A primeira é essa: você volta para a sala e vai devolver o material lá. E a segunda segunda opção, você vai me entregar isso daí. Não, fica aqui na minha mão. Ué, eu não te dei essa terceira opção? De onde surgiu essa terceira opção? Não existe. Só tem 2. E aí, o que você vai fazer? Vai me entregar ou vai devolver para a sala? Eu vou devolver. Então, por favor. E o obsessor fica sempre ali, ó. Ali. Vamos ver se ele vai mesmo fazer isso. Olha, depois desse dia, ele retornou, claro, né, para a evangelização, mas ele começou já a se comportar um pouquinho diferente. Pouquinho, porque não é da noite para o dia que nós vamos transformar o adolescente. Mas ele percebeu que aquilo, na verdade, era benéfico para ele. Então, ele percebeu que tinha diálogo, que eu tinha permitido que ele não fizesse nada na evangelização. Olha que coisa boa. Esse tio é bom, hein? Esse tio aí, olha só, ele não pegou no meu pé, ele disse que eu podia mesmo ficar sem fazer nada. Mas ele mesmo começou a entender que ficar sem fazer nada não era bom para ele, que ele não estava aprendendo coisa nenhuma. Então, ao longo dos meses, nós fomos trabalhando para transformá-lo de pouquinho em pouquinho, porque educação é processo que leva tempo. Ele não recebeu isso durante a infância, então não é tão fácil agora na adolescência. Mas claro que você também tem que deixar o campo mais ou menos livre para ele, porque ele precisa ganhar as experiências. Nós não podemos abafá-lo. Então esse é o trabalho. Cada caso é um caso, que tem que ser analisado, mas nós temos que dar muita carga de amor, mas mostrar também que para toda liberdade reclamada, ele tem uma responsabilidade para assumir. Todo direito que ele se arroga, é direito meu, está lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Está mesmo, é isso mesmo. Mas para você exercer esse direito, você tem que cumprir com os seus deveres. E aí ele vai
pouco a pouco aprender. Eu tenho 2 filhos, que já são adultos, mas meu filho, quando estava na adolescência, ele era meio desorganizado. Aí aquela coisa, minha filha reclamando dele, do armário dele lá no quarto, aí ele prometeu que ia arrumar. Prometeu e logo na sequência esqueceu, claro, né? E aí, passadas 2 semanas, está lá assistindo televisão, esticado no sofá. Ele, a filha, entra e fala: foi bom ver vocês 2 aqui, porque eu não lembro exatamente quem foi, mas eu acho que foi um de vocês, que me disse tem uns dias atrás aí, que ia arrumar, o armário, a estante. Fui eu, pai, vou fazer isso agora. Não, pode continuar aí, assistindo o que você quer, não estou dizendo que tem que fazer isso agora, mas é que eu assim, lembrei que alguém tinha dito que ia arrumar lá o armário, e ele foi lá, arrumou o armário, e hoje uma pessoa super disciplinada, todo organizado, ou seja, funcionou, não é? Às vezes é o jeito, inclusive, de falar, de fazer a colocação, né, para puxar o potencial que ele mesmo tem, e aí, que ele consiga seguir aí com bastante amor na vida. Oi. Com certeza. Então, ela está falando aqui da questão do filho problema, não, o filho difícil. Na verdade, não existe o filho difícil ou o filho problema. Existe o filho desafio. É o espírito desafiador, porque ele ainda está no processo de se conquistar e entender a lei divina. Mas, como ela bem colocou, se nós não fizermos esforços de corrigir suas más tendências, de amá-lo, amanhã o sofrimento será nosso, porque ele não vai saber nos amar com toda a certeza. Mas aceitemos o filho desafio como aquele que veio também nos educar. E aí você diz assim: haja paciência com esse meu filho. Graças a Deus, pede muita paciência mesmo. Pode pedir, Deus vai dar. Porque vai ter que muita paciência. E tem uns que são o desafio. Mas talvez ele seja um desafeto do passado, seja realmente um espírito extremamente rebelde perante a lei divina, e que talvez Deus tenha perguntado a você: e aí, você aceitaria de recebê-lo como filho? E você dá aquela olhada assim: ai meu Deus, não, Senhor, é o seguinte, eu já aprendi essa questão do amar-vos uns aos outros, eu aceito, pode mandar. Aí você reencarna e depois ele vem, mas vai ser esse espírito desafio, que às vezes nem tem vinculação afetiva com você de outras existências, mas você aceitou. Então, quando você olha lá para os céus, diz assim: Senhor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada, a não ser aceitar recebê-lo. Então, trate de amá-lo, para que amanhã ele não jogue você aí na sarjeta ou no asilo, ou não cometa qualquer outra coisa pior. Então, nada de dizer que é a ovelha negra da família, que é isso, que é aquilo. Não, é o nosso irmão, é a nossa irmã, que Deus confiou a nós, para que nós possamos fazer todos os esforços possíveis para amá-lo e educá-lo. E aprender com ele, né? Porque com ele você vai aprendendo também. Porque você tem que se corrigir, você tem que trabalhar as suas más tendências e desenvolver cada vez mais as suas virtudes para poder educá-lo. Então é uma bênção, tá? Então vamos mudar discurso, nada de reclamar de Deus. Então olha para os céus e escreva assim: muito obrigado, Senhor, por me enviá-lo, porque com ele é que eu estou aprendendo, estou crescendo também. Mas e se ele se desviar? Aí é um problema dele com a própria consciência e com Deus, porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo todos os esforços, até chegar
ao caso que está relatado lá no livro Ave Cristo, romance maravilhoso do Espírito Emmanuel através do Chico Xavier. Quem já leu, releia, quem não leu, procure ler. Eu não vou contar a história não, mas tem lá o personagem, ele pede, olha que coisa maravilhosa, o que é o amor, ele não precisava mais reencarnar, mas ele solicita a reencarnação, porque ele quer voltar e ser pai daquele mesmo espírito rebelde que há não sei quantas encarnações não conseguia aceitar Deus e Jesus. Então ele vem. O que acontece? Ele recebe o espírito como filho, mas o filho rebelde de novo se deixa levar pelo egoísmo, apesar de toda a influência do pai, que já é um espírito superior, é um espírito amoroso. E não teve jeito, bateu a cabeça, e aí o pai desencarna. Retornando ao mundo espiritual, é recebido em festa, por tudo que ele fez, por todo o amor que ele dedicou, todos os esforços, e aí então é comunicado a ele que o caminho, já está aberto para esferas espirituais superiores, por causa dos méritos dele. E diz, não, porque eu quero ainda resgatar o fulano. Aí falou, não, mas agora não dá mais, porque infelizmente ele escolheu o caminho dele. Eu não posso mais estar junto dele. Não, na vida física, não mais. Tudo bem então, solicito ser o anjo da guarda dele. Olha, isso que é o amor, hein? Foi concedido? Leiam Ave Cristo. Essa é técnica, tá? Só joga, mas leio. Mas isso é o amor. O espírito rebelde, há várias encarnações, fugia da influência dele. Por amor, ele não aceitou ir para a esfera espiritual superior, que era para continuar a cuidar do outro e tentar resgatá-lo. O amor é a essência da educação, e é isso que nós temos que fazer. Bem, acho que foi o suficiente, não? Então, vamos encerrar por aqui, e aí nós vamos ficar aqui à vontade, aqueles que quiserem conhecer os livros, adquiri-los, receber o autógrafo, nós estaremos aí à disposição. Então, que Jesus nos abençoe e paz em todos os corações.